Ontem foi aprovado na Câmara o projeto de regulamentação da reforma tributária, o projeto de lei complementar. Por quê? A reforma tributária foi aprovada daquele jeito maluco. Assim, é uma reforma que não reforma nada, porque ela só assim, passa princípios, mas todo o conteúdo dela tem que ser decidido em lei complementar. Isso foi uma certa malandragem do Congresso, para quê? Porque agora, toda vez que o governo quiser aumentar o imposto da brusinha da Shen, ele tem que ir lá no Congresso, sentar e negociar e pagar 16 bilhões de emendas novamente, como ele fez agora para passar esse projeto, que passou. Afinal, como a oposição gosta de dizer, nós temos a maior bancada, o maior Congresso conservador da história, e, portanto, o mais caro, porque, afinal, conservador, sim, pero no tonto, não é? Então, todo mundo tem um preço, inclusive o maior Congresso conservador da história também tem o seu preço, que são alguns bilhões de reais em emenda. Além disso, não é de se esperar que políticos votariam contra o aumento de impostos. Afinal, como disse em alto e bom som o senador Jorge Seife, quando estava lá defendendo o imposto do Haddad sobre importações de até $50, o senador Jorge Seife, indicado pelo senhor Jair Bolsonaro para ser senador de Santa Catarina e eleito no famoso voto de cabresto, já que ele era um completo desconhecido no Estado, estava lá atraindo os seus eleitores, mas não, obviamente, o financiador da sua campanha, que é o senhor Luciano Hang, o maior defensor do projeto ali dos impostos da brusinha da Shen. O Jorge Seife, quando estava lá defendendo o seu voto, foi muito feliz ao dizer que é uma hipocrisia dos senadores votarem contra o aumento do imposto, já que é o imposto que paga o salário deles. Foi ele que disse isso, não fui eu, e é uma verdade óbvia. Então não é de se esperar que políticos de direita, de esquerda, de centrão, votassem contra o aumento de imposto, já que se aumenta o imposto, tem mais dinheiro, dá para até tentar aumentar um pouquinho aqui os nossos ordenados, que estão muito baixos, pobrezinho, nossos deputados, nossos senadores, nossos juízes ganham mal. Então, se o Estado começar a arrecadar mais por meio da cobrança abusiva de impostos, olha, pode até ser que sobre algum para eles, Então, entenda uma coisa, os políticos que defendem a diminuição da carga tributária são minoria, são considerados assim os café com leite da política, que ninguém leva a sério, é o pessoal que não entende da realpolitik, é aquele pessoal que todo mundo acha muito elegante e tal, mas que ninguém dá trela. Por exemplo, como o nosso querido príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é o sujeito mais, acho, honesto e realista ali daquele congresso, que realmente sabe do que fala, mas que ninguém leva a sério justamente por isso, porque lhe falta a malícia, porque falta a ele assim aquela mãozinha malandra, porque falta ao príncipe aquela má inclinação, aquela safadeza, que compõe, vamos dizer assim, o espírito de praticamente todo político brasileiro, aquela safadeza, aquela malandragem, que os políticos brasileiros gostam de chamar de pragmatismo. Não é? Então, fica ali meia dúzia vociferando contra o aumento de impostos. Muitos do que falam contra o aumento de impostos normalmente não acreditam nisso, fala só porque é o que o eleitor está demandando na época, o que já é uma coisa boa, obviamente, não importa as convicções do político, importa o que ele de fato faça. Mas o negócio passou, e passou de um jeito muito estranho. O vídeo já está lá, Dani? Primeiro nós vamos falar, então, assim, da reforma. A reforma tributária, como vocês sabem, foi votada ano passado, meio rapidão, assim, ninguém teve tempo de discutir. Aliás, o próprio Luiz Felipe, o deputado Luiz Felipe, falou, eu tive uma conversa com ele lá no CPEC, ele falou assim, o que aconteceu com a reforma tributária foi o seguinte, os deputados começaram a ler a reforma no dia seguinte dela ter sido aprovada. Ninguém tinha lido antes. Aí começou, isso aqui e aquilo ali, esse é outro problema. Aí que foram descobrindo os problemas que tem dentro dela. Outro que não leu o projeto, mas que fez tudo para ser aprovado, foi o senhor, o governador, nosso querido governador Tarcísio de Freitas. Então, se esse projeto de reforma tributária não tem pai, ninguém sabe exatamente quem é o pai dele, certamente ele teve um padrinho, que foi o senhor Tarcísio. Todos se lembram daquela treta que deu entre o Tarcísio e o Bolsonaro,
naquela reunião com o PL, que o Bolsonaro falou que o Tarcísio não tinha experiência política, e o Tarcísio tentando convencer o PL a votar a favor da reforma do Haddad, né? E não só isso, o Tarcísio estava dizendo que quem dizia que haveria aumento da carga tributária estava espalhando fake news, não conhecia o texto. Como a gente vê, o Tarcísio também não conhece. Pode soltar o vídeo aí, Dani, por favor? Governador, uma última coisa. Tem dito aí, muitas pessoas têm dito que essa reforma vai aumentar a cesta básica. Tem muita fake news por aí. Não é verdade? Eu queria que o senhor também rapidamente explicasse isso para a gente encerrar aqui o nosso vídeo institucional. Olha, na verdade, tem muita coisa sendo dita, muita coisa de pessoas que não estudaram profundamente a reforma. A gente tem aí uma diferenciação de alíquotas para vários segmentos. E quando a gente considera as alíquotas diferenciadas, e o esforço que ainda está sendo feito, a gente vai ver que isso não vai acontecer. A cesta básica não vai aumentar, como está sendo dito. A gente vai ter, no final, uma indústria muito mais competitiva, que essa, sim, vai ser grande beneficiária, e isso vai gerar muito mais investimento, muito mais oportunidade, muito mais crescimento. Esse crescimento vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para municípios pequenos, bom para municípios grandes, bom para os estados, bom para o Brasil, bom para o emprego, bom para o trabalhador, que vai poder levar a comida para dentro de casa. E como vocês podem ver, então, que foi votado ontem, que certamente vai incorrer num aumento enorme da carga tributária, né, aumento de impostos de vários itens, o aumento do custo de vida do Brasil, segundo o Tarcísio de Freitas, vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para os estados, vai ser bom para os municípios e vai ser bom para o trabalhador, não é? Então, vocês aqui que nos assistem, eu sei que vocês adoram o Tarcísio, ficam bravos quando a gente fala dele, né? Então vocês podem confiar que o que aconteceu ontem foi uma coisa muito boa. E esses deputados do PL que votaram contra são os vilões da história, né? Eles que estão errados, na verdade, né? Então tá aí o padrinho, esse sujeito que está do lado do Tarcísio falando, né? Para quem não sabe, esta figura asquerosa chama-se Marcos Pereira. Ele é o presidente do Republicanos, é bispo da Igreja Universal e presidente do Republicanos, o partido do Tarcísio, e aliás, convém lembrar, partido da base aliada do Lula. O Marcos Pereira tem um score de votação assim de 86%, se eu não me engano, de aliado com a orientação do governo, né? Este sujeito é o chefe do Tarcísio. O Tarcísio tem dois chefes, Marcos Pereira e o Kassab. Esses são os chefes do Tarcísio. Então, você quer entender a cabeça do Tarcísio, tem que ver o que esses sujeitos estão pensando, tá? Esse vídeo foi feito ano passado, tá? Não é um vídeo sobre esta votação de hoje, é um vídeo sobre assim, a estrutura da reforma tributária, onde vão sendo encaixados esses projetos de lei complementar, como que foi votado ontem, né? E foi isso que o Tarcísio defendeu. Agora tem gente tentando passar pano, né, dizendo, não, mas o Tarcísio estava defendendo uma coisa, agora o contexto é outro, não sei o que falar, meu filho, né? Vamos fazer o quê? O Tarcísio foi enganado. Ele não tinha, pobrezinho, nenhuma ideia do que o governo iria fazer, né, de que tipo de projeto de lei complementar ele mandaria, né? Pelo amor de Deus, né? Mas aí, o mesmo Tarcísio que estava lá pressionando, veja, ele não estava defendendo a posição dele, ele estava pressionando, né, vários partidos políticos e deputados da direita ou da oposição, vamos dizer assim, a aprovarem esta reforma. E veja, o Tarcísio não é qualquer um, gente. Ele é o governador do estado mais rico e mais importante do país. É óbvio que a articulação dele tem um peso imenso. Se não fosse a atuação do governador Tarcísio de Freitas, esse projeto de reforma tributária jamais teria passado como passou. Ele foi um dos sujeitos que pressionou para ser passado sem ler, sem conhecimento do projeto. Há uma razão para isso, que é o seguinte. Há décadas se fala no Brasil em reforma tributária. Todo mundo queria ser o pai da reforma tributária. Teve vários projetos de reforma tributária, né? Chegou um momento em que não importava mais o que tinha dentro da reforma tributária. O que importava era que passasse uma reforma tributária. Todo mundo queria ser a favor de reforma tributária. De que jeito? Não importa. Mas o que tem dentro dela? Não importa. A gente quer o título, a gente quer a expressão, reforma tributária. E para o sujeito pôr lá no currículo dele, eu defendi a reforma tributária, eu votei a reforma tributária. E é isso que o Tarcísio está falando. O Tarcísio está dizendo que a reforma tributária vai ser boa para o Brasil, é isso que precisa. A gente já teve a reforma
da Previdência, né? Agora precisamos de uma reforma tributária e depois uma administrativa. Bom, na verdade, você precisa primeiro de uma reforma administrativa, ou seja, reorganizar a casa, cortar gastos, mandar a gente embora, diminuir a estrutura do Estado. Aí sim, uma reforma tributária para saber o quanto você precisa arrecadar para manter essa nova estrutura, né? Curiosamente, todo mundo acha o Tarcísio um gênio da gestão, mas isso aí para mim é o básico que ele está ignorando, né? Agora, assim, tudo bem, a reforma tributária vai fazer o Brasil dar um salto, é verdade, mas qual reforma tributária? Esse é o ponto. Qual? O que eles estão chamando de reforma tributária é tão e somente aumento da carga tributária e nada mais. Vão maquiar com, vamos simplificar. Não simplifica. Você pega 5 impostos, transforma em 3 e depois em 4. Simplifica o quê? Nada. E aumenta a carga tributária e cria uma série de exceções de alíquota que vai continuar tudo confuso, igual, tudo difícil igual, só que agora é mais caro, né? E o Tarcísio é, sim, um dos grandes responsáveis disso, né? E esse sujeito, né, que saiu defendendo o aumento da carga tributária do Brasil, como se o Brasil já pagasse pouco tributo, é o mesmo sujeito que está dizendo para vocês que o Ricardo Nunes é o candidato conservador de São Paulo.